Olá, como vocês estão? Aqui é a professora Tamires, de História. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do Egito, suas características de sociedade, política, economia e religião. Nós vamos ver a partir de imagens, desenhos, representações e esquemas um pouco mais sobre esse lugar, esse país, situado no continente africano, que tem aí uma história gigantesca desde os períodos da antiguidade humana, a partir de organizações muito particulares que só ele tinha. Lembrando que este conteúdo é um conteúdo tanto do 6º ano do ensino fundamental, como do 1º ano do ensino médio, e costuma ser um conteúdo fascinante e que cai também muito em provas e testes aí, como os que a gente vai ter no futuro. Bom, aqui nós vemos as imagens das pirâmides, não é mesmo? Essas aqui são as pirâmides chamadas pirâmides de Gizé. Se vocês forem em qualquer buscador de internet, vocês vão ver algumas informações a respeito delas. E essa daqui é uma fotografia feita a partir de uma montagem em 3 dimensões, não é? Com uma realidade virtual simulada aí. Como vocês podem ver, as pirâmides aqui, nós temos um conjunto de 6 pirâmides aparentes, sendo que elas têm modelos construtivos diferentes. Essas pirâmides são consideradas as mais famosas do Antigo Egito, também algumas das mais visitadas, e elas representam, as construções que até hoje geram algumas questões entre os historiadores e historiadoras, arqueólogos e arqueólogas, que comprovam ou não se realmente eram construções tumulares, sim, túmulos no passado, além de tumulares ritualísticas. Vamos começar a falar a respeito da sociedade, não é? Bom, a sociedade egípcia ela era estamental, marcada, portanto, pela desigualdade. Uma sociedade estamental representa o quê? Que um grupo relativamente pequeno se destacava pelo padrão de vida que levava. Correto? Nós tínhamos o faraó, que ostentava o título de soberano egípcio, e além deles, quem estava próximo, no caso seus familiares diretos, como filho, esposa, entre outras possibilidades dinâmicas, sacerdotes e altos funcionários ocupavam posições privilegiadas. Não é uma sociedade como a nossa, que embora apresente desigualdades, dependendo das estratégias e das formas que nós utilizarmos a partir de formações acadêmicas, conhecimento a partir de investimentos financeiros, entre outras coisas, a gente consegue ter uma certa mobilidade, não é? Sair de uma classe social para outra. Lá no Antigo Egito não tinha isso, até porque nem o conceito de classe social existia naquela época, existia a ideia de uma organização hierárquica. Bom, era uma sociedade totalmente hierarquizada e rígida. Aqui ao lado da imagem vocês também conseguem ver a representação de algumas escritas hieroglíficas, ok? Que eu coloquei para vocês terem uma ideia. O faraó era considerado um deus vivo, ocupava o mais alto posto na hierarquia social. O faraó era considerado filho de Ra, que é o deus Sol, o iluminado, e também tinha uma representação feita na águia, que é Horus, não é? Que é aquele que tudo vê, que tudo observa e em todos os lugares está, não é? Qualquer semelhança com uma figura de divindade da atualidade não é mera coincidência, todas elas pegam elementos da antiguidade também. A manutenção em seu lugar de destaque dependia do trabalho árduo de centenas de milhares de pessoas. Como a sociedade era estamental e hierarquizada, nós tínhamos o faraó no topo, escribas, que era quem escrevia, os outros religiosos, funcionários de menor importância, camponeses e artesãos. Mas como se dava essa dinâmica? Nós tínhamos essas populações, anteriores aí que nós vimos, algumas dessas pessoas sendo, portanto, livres, Como nós temos aí os outros religiosos, escribas, funcionários de menor importância, camponeses e artesãos, que em alguns momentos até poderiam receber pelo seu trabalho de alguma forma, mas nós tínhamos a população escravizada no Egito também. Faziam parte de um grupo reduzido. A escravização no Egito foi estabelecida no Novo Reino, entre 1550 e 1175 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, que é um termo que alguns livros ainda usam. Tínhamos os escravizados e os servos.
Tínhamos a escravidão por alienação fiduciária, que eram os cativos de guerra, fonte real de recursos. Tínhamos os antigos egípcios que podiam vender-se mediante a não conseguir pagar determinadas dívidas. Tínhamos o trabalho forçado em mineração, pedreiras e construção de pirâmides, que nem sempre era feita por população escravizada. E os trabalhadores forçados podiam ou não receber salários dependendo do nível social. Então, a escravização no Egito não é como a escravização da população negra aqui no continente americano, que muitas vezes vocês podem ver. Nós tínhamos uma outra dinâmica, né, como foi mostrado já anteriormente. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Sim, eles acreditavam que a vida não acabava aqui. Por isso também das pirâmides, que eram construções tumulares que tinham uma característica de ritual, não é? Para eles, a mumificação era uma técnica de conservação do corpo. Conservar esse corpo para a passagem para essa outra vida e para mantê-lo aí firmeza, né? Diante de todo esse caos da transição que era de um mundo para o outro. A vida no paraíso, porém, não era para todo mundo. Apenas para aqueles que fossem julgados como almas puras, e esse julgamento acontecia de diversas formas. Vocês vão ver agora a representação em um papiro, não é? Que é um papiro chamado Julgamento de um Morto. Está presente no Museu de Leiden, na Holanda. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Para desfrutar dessa vida eterna, num outro mundo, a conservação do corpo, que é a mumificação, né, era fundamental. A vida no paraíso eterno não era para todos, não é? Apenas para aqueles que fossem julgados como almas puras. Esse papiro, por exemplo, exibe o julgamento de um morto na presença de deuses e jurados. Pode-se observar também a balança com o coração em um dos pratos e a plumagem da verdade no outro. Então, eles pesavam as ações positivas ou negativas da pessoa que havia morrido numa balança. Essa ideia de equilíbrio. Esse ritual poderia acontecer de forma real também, mas muito mais do que isso, era um ritual representado, não é? Durante os períodos de mumificação, eram retirados alguns órgãos como representação justamente dessa transição, ok? Para vocês entenderem. As pirâmides, por exemplo, eram antigas estruturas feitas de alvenaria, que estavam totalmente ligadas a essa ideia de morte e de vida após a morte. A maioria delas foi construída como túmulos para faraós e seus consortes. Quem eram os consortes? Eram esses sacerdotes, os escribas ou mesmo as pessoas em condição de escravização que prestavam algum trabalho para o faraó em vida, certo? Até novembro de 2008 existiam fontes citando entre 118 e 138 pirâmides egípcias identificadas. Isso é muito, são muitas pirâmides, não é? Identificadas, e as pirâmides são consideradas patrimônios históricos mundiais. Como já foi dito para vocês, há uma divergência se elas são realmente todas tumulares ou não. Mas o que importa é que a grande maioria é considerada tumular e tem um porquê de elas terem esse formato. Os egípcios consideravam que as pirâmides os aproximavam da luz do sol e os aproximavam também deste mundo que era um mundo após a morte, um outro mundo, não é? Aqui temos uma estrutura de pirâmide para vocês darem uma olhada, com a câmara funerária, que era onde eram colocados os mortos, o sarcófago de Kelpis, que foi encontrado vazio em uma das expedições, uma grande galeria, que era um amplo salão que levava a uma antecâmara do rei, né, onde ficava este rei enterrado, um corredor de entrada. Temos a primeira câmara também, onde ficavam guardados os objetos pessoais, que acreditava-se que num outro mundo eles seriam reencontrados e revividos aí, não é, pelo faraó. E a câmara subterrânea, né, para abrigar o sarcófago, e também foi perdendo a função com a criação da câmara superior. Nesse desenho vocês podem ver como era uma concepção de túmulo naquela época, muito diferente da nossa, não é? É isso, espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem esse conhecimento na vida de vocês. Tchau, tchau, se cuidem!